Olá pessoal, no vídeo de hoje nós vamos continuar a estudar algumas propriedades dos espaços LP, tá certo? No último vídeo, depois de muita dificuldade, a gente conseguiu demonstrar aqui que LP, isso aí a gente viu na última aula, a gente viu que LP de x é separável, beleza? Se P for maior ou igual a 1, certo? A gente está aí supondo, e a gente ainda vai supor isso na primeira metade da aula de hoje, que x, certo, contido em Rn é aberto. Então, hoje a gente vai fazer o caso do L infinito, certo? Então, a gente vai demonstrar que o L infinito de x, onde x é um aberto de Rn, não é um espaço, certo? Não é um espaço separável. Para isso, a gente vai precisar do seguinte lema, tá? Do seguinte lema. Então, seja x, certo? Não é o mesmo x daqui de cima, seja x um espaço topológico, certo? E eu vou supor que nesse espaço a gente tem uma família, é, tem uma família de conjuntos, certo? Então, no qual existe uma família de conjuntos OI, certo? Para I em um certo conjunto de índices I, tal que três propriedades, tá? Pronto. Primeira propriedade, eu vou pedir que cada OI é aberto, não vazio. Lá em X, tá certo? Segunda propriedade, eu vou pedir que eles sejam 2 a 2 disjuntos. Então, OI interseção OJ é vazio se I for diferente de J. E eu vou pedir que o conjunto de índices I seja não enumerável. Beleza? Então, se existir isso, se existir essa família de conjuntos, tá? Então, X não é separável, tá? A demonstração vai ser feita por absurdo. Vamos ver como é que fica. Então, vamos supor, tá, que X é um espaço certo separável. Então, suponha que X é separável e seja certo, Xn um conjunto denso e enumerável, um subconjunto denso e enumerável de X. Bem, como é denso, né? Então, a gente sabe que para cada i, certo? Cada aberto desses aqui, ó, da nossa família, tem algum elemento desse conjunto denso que pertence a esse aberto, tá? Assim, para cada i no conjunto de índices, existe um número natural ni, certo? Tal que o x ni pertence ao OI. Então, vamos considerar agora a função φ que vai de i em n, certo? Dada por φ de i igual a ni, certo? Eu levo o i nesse natural que a gente viu aqui, beleza? Então, φ é injetiva. E isso vai gerar a nossa contradição, tá? Por quê? Por que que φ é injetiva? Vamos mostrar, né? Se NI for igual a NJ, certo? Então,
o XNI é igual ao XNJ, certo? O XNI vai estar no OI e o XNJ vai estar no OJ. Então, isso aqui está no OI interseção OJ, certo? Que é vazio se I for diferente de J, certo? Por hipótese. Beleza? Então, não tem como, né? A única possibilidade aqui é se I e J forem iguais. Então, se eu chego em resultados iguais, tá? É porque eu comecei de valores iguais. Então, φ realmente é uma função injetiva. Beleza? Então, quer dizer que eu tenho um- uma bijeção entre I e a imagem de φ, né? Que é um subconjunto de N, que é, portanto, é numerável. Isso mostra que I é numerável. Contradição, certo? Essa contradição mostra, então, que esse espaço aí topológico X não pode ser separável. Vamos usar isso para mostrar, então, que, certo? Teorema L infinito de X, ainda supondo que X, certo? É um aberto, onde X contido em Rn é aberto, não é separável. Bora lá. A ideia é usar esse lema, certo? Então a gente precisa construir quem é que seria essa família de abertos disjuntos aí, certo? Que estaria indexada por um conjunto não numerável. Então vamos fazer o seguinte: dado x em x, como esse conjunto x ele é aberto, né? Então eu sei que existe alguma bola centrada em x, no elemento x, né? Que está contida no conjunto x, certo? Então existe um εx maior que zero, certo? O raio da minha bola, tal que, certo? X pertence à bola de centro x e raio εx, que está contida em x. Beleza? Tá bom, então, seja, agora, vamos definir, certo? Quem é que seria. Vamos definir alguma função que esteja aí no L infinito, certo? Porque isso aqui não me serve ainda, por quê? Porque esses conjuntos são subconjuntos de x. Eu quero subconjuntos do L infinito. Então, seja o x, certo? Dado pela função característica dessa bola aí, tá? Com centro em x. Como é uma função que vale apenas zero, certo? Ou 1, então ela é limitada. Portanto, essa função pertence a L infinito de x para todo x lá no conjunto x, lá no meu aberto x. Beleza? Então, pronto, já tenho algum elemento do L infinito. Então, vamos definir agora um aberto no L infinito. Então, seja também Bx como sendo o conjunto das funções em L infinito, certo? Tais que a norma de f menos o x, na norma de L infinito, certo? Seja menor do que 1/2. Ou seja, é uma bola, tá? De centro nessa função aqui, que está em L infinito, beleza? Uma bola com centro nesse cara e com raio menor do que 1/2. Então, vamos agora demonstrar aqui a seguinte afirmação, tá? A gente vai mostrar que Bx interseção com BY é vazio, tá? Se x e y forem diferentes. Beleza? Beleza. Então, para a gente fazer isso, vamos observar aqui o seguinte. Ó. Quem é que seria o x de t, tá? Menos o y de t, certo? Em módulo. Quem é que seria isso? Bem, lembra que o x é a função característica da bola com centro x e raio εx. E o y
função característica da bola de centro y e raio epsilon. Beleza, então se o t tiver nas duas bolas, certo? Essa função dá 1, essa função dá 1, então essa diferença aqui dá 0. Se o t não tiver em nenhuma das bolas, então essa aqui dá 0, essa aqui dá 0, a diferença dá 0. E se o t tiver em uma das bolas, mas não tiver na outra, então isso aqui dá 1, certo? Uma das duas vai ser 1 e a outra vai ser 0. Então isso aqui vai dar 0, certo? Se t tiver na bola de centro x e raio epsilon x e tiver na bola de centro y e raio epsilon y, vai ser 1. Se tiver, enfim, se tiver na bola do x e não tiver na do y, complementar aqui em cima, certo? Vai ser 1, certo? Também se não tiver na do x e tiver na do y, tá? E vai ser 0 se não tiver nas duas, tá? Então, se t não tá, certo? Enfim, porque acabou o espaço. Beleza. Então, a gente vê aqui, ó, que quem que é a menor constante positiva que faz com que o módulo de ux de t menos o y de t seja menor ou igual do que essa constante em quase todos os pontos? Seria 1, né? 1 seria a menor constante positiva possível aí. Portanto, a norma de ux menos o y em L infinito seria 1, certo? Daí, a norma de ux menos o y em L infinito é igual a 1. Qual que é o problema, então? Bem, ó, lembra que esse bx aqui, ó, é uma bola com centro no ux e raio menor do que 1/2, certo? Ou seja, a gente tem aqui, ó, o x, a gente tem o y, a distância entre eles vale 1, certo? E os raios dessas bolas, cada raio vale 1/2. O que é que isso significa, então? Significa que não tem ninguém que esteja nas duas simultaneamente. Beleza? Então, segue daí que bx interseção by é vazio, certo? Se x e y forem diferentes, tá? Por que isso, né? Porque se eu estou supondo que o x e o y são diferentes, então necessariamente tem alguém que está em uma das bolas, mas não está na outra, beleza? Se o x e o y são diferentes, as bolas têm centros diferentes. Então, necessariamente tem alguém que está em uma das bolas e que não está na outra. Então, essa parte aqui, ó, é não vazia, ou essa parte daqui é não vazia. Vai ter alguém que vai fazer com que isso dê 1, certo? Então, isso aqui só seria 0 se os únicos casos possíveis fossem esse ou esse aqui. Como um desses dois é sempre, é sempre possível, certo? Então, aí a gente conclui que a norma de ux menos o y em L infinito é 1. Agora, essa parte aí, certo? Realmente, ela está completa agora, tá? Então, o que é que a gente acabou de perceber? A gente criou, certo? Essa família de abertos de L infinito, certo? Abertos não vazios, 2 a 2 disjuntos, e eles estão, ó, com índice x, que é um elemento do conjunto x, certo? Aberto tá um aberto não vazio, beleza? Então, necessariamente esse x não é numerável. Então, pelo lema, L infinito não é separável, certo? Então, L infinito de x não é separável pelo lema, beleza? Pronto, maravilha, né? Maravilha. Então, agora, o que a gente vai fazer é começar a falar sobre reflexividade dos espaços LP. Então, a gente não vai mais exigir que o x seja um aberto de Rn, tá? Então, nesse momento, a gente só vai pedir
a gente não vai pedir nada, basicamente. Vamos só voltar com xn e mi, espaço de medida. A gente vai mostrar na aula de hoje que alguns dos espaços LP são reflexivos. Na aula que vem a gente vai mostrar outros, tá? E no final de tudo a gente vai falar sobre o L1 e o L infinito. Esses casos a gente vai ter que analisar separadamente lá no final. Vão ser as últimas coisas que a gente vai trabalhar aqui. A reflexividade do L1 e do L infinito. Certo? Então, até aqui o que a gente já sabe é que LP para P maior ou igual a 1 é sempre separável, certo? Mas o L infinito não é separável. Beleza? Então, a gente vai mostrar hoje, a gente vai considerar hoje o caso P maior ou igual a 2. Certo? Vamos mostrar que se P for maior ou igual a 2, então o LP ele vai ser separado, ele vai ser reflexivo. Certo? Para isso, a gente vai precisar de outro lema. Esse lema aqui ele é conhecido como a primeira desigualdade de Clarkson. Certo? E o que é que diz essa desigualdade? Diz o seguinte, então, seja P maior ou igual a 2, certo? Então, se F e G pertencem a LP, então, aí a gente tem o seguinte, a norma de F mais G sobre 2 em LP elevado a P, mais a norma de F menos G sobre 2 em LP elevado a P, é menor ou igual, certo, a 1 meio da norma de F em LP elevado a P, mais norma de G em LP elevada a P. Tá? Vamos para a demonstração. Primeiramente, vamos perceber que basta a gente demonstrar essa desigualdade no caso de números reais, tá? Então, basta a gente provar, certo? Basta mostrar que módulo de A mais B sobre 2 elevado a P mais módulo de A menos B sobre 2 elevado a P é menor ou igual a 1 meio de módulo de A elevado a P mais módulo de B elevado a P, certo? Então, para todos A e B reais. Por que que basta fazer isso? Bem, porque se eu substituo o A por f de x, o B por g de x, certo? E integro dos dois lados, tá? Então, o que é que iria dar? Essa parte aqui me daria justamente essa norma, né? A integral dessa parte aqui me daria essa norma. A integral, ela é decrescente, né? Desculpa, ela não é decrescente, mas ela é monótona, beleza? Então, do lado de cá eu teria 1 meio da integral de f elevado a p, que é essa norma aqui elevada a p, mais integral de módulo de g de x elevado a p, que é a norma de g, né, elevada a p. Então, basta fazer essa demonstração aqui para números, no caso de números reais. Então, vamos continuar agora fazendo outra afirmação, certo? A afirmação é a seguinte, ó, se alfa e beta são números reais não negativos, certo? E P é maior ou igual a 2, então, alfa elevado a P mais beta elevado a P é menor ou igual, certo? A alfa ao quadrado
certo? Mais beta ao quadrado elevado a p sobre 2. Beleza? Elevado a p sobre 2. Então, vamos demonstrar isso. Primeiramente, observa que se o beta for zero, tá? Então, é claro que isso é verdade, porque o lado esquerdo vai ser alfa elevado a p, o lado direito vai dar alfa elevado a 2 elevado a p sobre 2, dá alfa elevado a p da mesma forma, tá? Então, se o beta for zero, não tem o que fazer. Se o beta não for zero, eu posso dividir de ambos os lados por beta elevado a p. Então, eu ficaria com alguma coisa aqui elevado a p, mas aqui seria como se o beta fosse 1, né? Então, essa propriedade aí, ó, que eu poderia também fazer a mesma coisa do lado de cá, se chama de homogeneidade. Então, por conta da homogeneidade, basta a gente demonstrar o caso beta igual a 1, certo? Basta fazer com beta igual a 1. Se eu divido aqui, por exemplo, também por beta elevado a p, certo? Então, eu estou dividindo por beta ao quadrado elevado a p sobre 2, tá? Então, vai ficar alfa sobre beta elevado a 2 mais 1 aqui. Tá? Então, basta fazer com beta igual a 1. Aí, o que a gente ficaria seria com x elevado a p mais 1 menor ou igual a x ao quadrado mais 1, certo? Elevado a p sobre 2. Então, a gente teria que fazer isso daqui, certo? Para todo x maior ou igual a zero. Beleza, então vamos olhar para essa função aqui, ó. Φ, que vai dos reais não negativos em R, dada por φ de x igual a, bem, x ao quadrado mais 1 elevado a p sobre 2, menos x elevado a p menos 1. Beleza? Então vamos ver quem é que seria a derivada dessa função, certo? Então a gente tem, ó, φ' de x seria quem? Derivando nesse termo, esse p sobre 2 desce, né? Vai ficar p sobre 2 subtraindo 1, né? Então vai ficar p menos 2 sobre 2 lá no expoente, e de acordo com a regra da cadeia, sai 1 duas vezes x daqui de dentro. Então esse 2 que sai cancela com o 2 que desce daqui. Fica p vezes x vezes x ao quadrado mais 1 elevado a p menos 2 sobre 2. E aqui vai ficar menos p x elevado a p menos 1. Organizando, a gente pode fazer assim, ó, px vezes x2 mais 1 elevado a p menos 2 sobre 2. E a minha ideia é fazer com que aqui também fique p vezes x. Então, eu vou fazer, ó, p vezes x, tá? Multiplico por x e divido por x. Então, se eu divido por x, vai ficar x elevado a p menos 1, menos 1. Então, fica x elevado a p menos 2. Opa, tem p menos 2 aqui e p menos 2 aqui, sendo que aqui tem 2 embaixo. Para que fique certo, né? Para que bata, então vamos fazer assim, ó. Vamos mudar aquele x da base. Ao invés de x, vamos botar x elevado a 2, certo? Então ficaria aqui, ó, com x2. E aqui no expoente eu divido por 2. Pronto, agora eu posso colocar px em evidência. E isso multiplicaria o quê? Multiplicaria x2 mais 1 elevado a p menos 2 sobre 2, tá? Menos x2 elevado a p menos 2 sobre 2. As duas potências aqui, ó, dentro dessa parte têm o mesmo expoente, que é um expoente maior ou igual a zero, né? Porque o p é maior ou igual a 2. Então, quem tem a maior base vai ser maior. A maior base está aqui. Então, essa parte aqui é maior ou igual a zero. O x também é maior ou igual a zero e o p é maior ou igual a 2. Então, isso aqui é maior ou igual a zero, tá? Então, a minha derivada aqui, ó, φ' de x, é maior ou igual a zero. Quer dizer que φ é uma função monótona e não decrescente, certo? Só que a gente sabe, ó, que φ de zero é quem? Φ de zero é 0 mais 1 elevado a p sobre 2, dá 1, menos 0, menos 1. Então, deu 1, menos 0, menos 1, deu 0, certo? E φ é monótona não decrescente, ou seja, tudo que vier depois é maior ou igual ao valor dela no zero, certo? Então, tudo que vem, ó, qualquer valor de x que eu escolher, vai ter que ser maior ou igual que φ de zero, que é zero.
Então, a gente já sabe aqui que isso aqui é sempre maior ou igual a zero para todo x maior ou igual a zero. Passando essa parte aqui para o outro lado, certo? Então, segue que x ao quadrado mais 1 elevado a p sobre 2 é maior ou igual a x elevado a p mais 1, como a gente queria demonstrar, né? Como a gente queria demonstrar. Beleza, então a afirmação está demonstrada. Vamos voltar agora para demonstrar o que falta ainda da primeira desigualdade de Clarkson, tá? Então a gente vai escolher agora quem vão ser os valores de alfa e beta. Ó, o alfa vai ser módulo de A mais B sobre 2 e o beta vai ser módulo de A menos B sobre 2. Então, alfa igual a módulo de A mais B sobre 2 e beta igual a módulo de A menos B sobre 2. Certo? Como é que fica? Então, aí a gente vai ficar assim. Assim. Do lado esquerdo a gente tinha alfa elevado a p, né? Então, A mais B sobre 2 em módulo elevado a p, mais beta elevado a p. Então, A menos B sobre 2 elevado a p. Isso era menor ou igual a quem? A, aqui, ó, a 1 meio, módulo de A elevado a p, mais módulo de B elevado a p. Então, ficou menor ou igual a 1 meio de, no caso, a gente está usando, né, essa aqui, tá? Então, vai ficar módulo de A mais B sobre 2 elevado a 2, certo? Que é o alfa elevado a 2, mais módulo de A menos B sobre 2 elevado a 2, que é o beta elevado a 2, tudo isso elevado a P sobre 2. Tudo isso elevado a P sobre 2. Beleza, nessas partes aqui, ó, no denominador eu vou ficar com 2 ao quadrado, né? 4 aqui dentro. Em cima, nessa parte daqui, eu vou ter A elevado a 2, certo? Eu posso desconsiderar aqui esse módulo, né? Já que está elevado a 2, mais 2ab mais b ao quadrado. Nessa aqui eu tenho a ao quadrado menos 2ab mais b ao quadrado. Então, vai cancelar 2ab com menos 2ab. E aí sobrou 2a ao quadrado mais 2b também elevado a 2. E embaixo, lembra que tinha 4, né? Então, esses dois aí que ficaram multiplicando vão se simplificar. Então, o que eu tenho aqui vai ser a mesma coisa aqui. Ainda esse 1 meio, certo? Aí me restaria a ao quadrado sobre 2 mais b ao quadrado sobre 2. Como está elevado a 2, tanto faz eu escrever sem o módulo ou eu acrescentar o módulo, tá? Eu vou acrescentar o módulo porque eu quero que fique com o módulo no final. Então, o que eu cheguei aqui nesse momento foi a isso. Certo? Então, eu tenho agora que fazer com que daqui, certo, eu chegue a menor ou igual que 1 meio vezes isso. Tá? E desculpa, pessoal, que não tem esse 1 meio daqui da frente, não. Eu acabei confundindo aí as desigualdades. Não tinha esse 1 meio, não. Releva aí. Tá? Então, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer agora com que daqui eu chegue a menor ou igual a 1 meio vezes módulo de A elevado a P mais módulo de B elevado a P. Eu quero finalizar fazendo isso. Como que eu faço isso? É só a gente observar. Então, note que a função, certo? Agora mais uma função. Vamos chamar ela assim. Psi de x igual a módulo de x elevado a p sobre 2. Ela é uma função convexa. Certo? Função, ela é convexa, tá? Se dados dois pontos que eu escolher arbitrariamente no gráfico dela, o gráfico está sempre abaixo do segmento de reta que liga esses pontos, tá? Então, é só a gente ver que a função aqui, como é uma função real, é só a gente ver que ela tem concavidade voltada, certo, para o lado de cima.
Se eu olhar somente para x maior que zero, para não ter problemas aí com derivadas, né? Como tem esse módulo, eu sei que a função já é par, né? Então tudo que valer para maior ou igual a zero também vale para menor que zero, porque é só a gente fazer uma reflexão em torno do eixo y, certo? Então, supondo que o x é maior que zero, tá? Se eu derivar por duas vezes, vai ficar o quê? Eu vou ficar com p sobre 2 vezes p sobre 2 menos um vezes x elevado a p sobre 2 menos 2, certo? Então, como p, eu estou supondo que ele é maior ou igual a 2, p sobre 2 é maior ou igual a 1, tá? Então, p sobre 2 menos um é maior ou igual a zero. Então, essa parte aqui é maior ou igual a zero. Essa parte aqui também é maior que zero, se eu supor que o x que o x é positivo, tá? Então, isso aqui é positivo. Essa aqui é a segunda derivada da minha função. Como a segunda derivada está dando maior que zero, ela tem concavidade voltada para cima. Portanto, ela é uma função que é, ela é uma função convexa. Ela é uma função, certo, convexa. Então, em particular, eu sei que se eu pegar aqui bem no meio, esse ponto aqui, digamos que aqui eu tenha A, certo? Aqui eu tenho B, tá? Então, aqui a gente teria, é, aqui eu teria psi de A, aqui eu teria, teria o psi de B. Esse ponto aqui, ele seria quem? Ele seria psi da média. Aqui no meio seria A mais B sobre 2. Tá? Então, aqui eu teria psi da média dos pontos, certo? E esse valor aqui seria quem? Esse valor aqui, o y dele, seria a média das imagens. Beleza? Então, por a função ter essa propriedade, eu sei que a imagem da média dos pontos, ela é menor ou igual que a média das imagens dos pontos que eu escolher, certo? Então, ó, aqui eu tenho a média, né? Eu tenho a média de alguém. Por quê? Porque eu estou aqui ó, com esse expoente, que é o expoente certo, certo? Tô todo mundo aqui dividido por 2 e estou com uma soma. Então, isso aqui é psi da média. Da média de quem? Certo? Essa parte aqui, ela é psi de módulo de A ao quadrado mais módulo de B ao quadrado sobre 2, certo? Essa parte aqui é o quê? Ela é um meio de quem? Ó, se eu faço módulo de A elevado a 2 elevado a P sobre 2, o 2 vai cancelar, né? Vai ficar só módulo de A elevado a P. Mesma coisa no outro, certo? Beleza? Então, isso aqui é quem? Isso aqui, na realidade, é a média das imagens desses pontos, tá? Então, isso aqui é psi de módulo de A ao quadrado mais psi de módulo de B ao módulo de B elevado a 2. E como a gente viu, vale essa desigualdade pela convexidade da função. Então, realmente, isso aqui é verdade. Beleza? Beleza. Então, com isso, a gente finaliza a demonstração da primeira desigualdade de Clarkson, tá? Deixa eu apagar esse desenho aqui para a gente continuar. E agora sim demonstrar o nosso teorema, tá? Que LP é um espaço reflexivo se P for maior ou igual a 2. Para isso, a gente vai precisar de uma outra propriedade, tá? Então, a gente diz, certo? Dizemos que espaço, um espaço normado é uniformemente convexo
uniformemente convexo se, para todo epsilon maior que zero, existir um delta maior que zero, é tal que, se módulo de x é menor ou igual a 1, módulo de y é menor ou igual a 1 e módulo da diferença entre eles é maior do que epsilon, então o módulo da média entre eles é menor do que 1 menos delta. Certo? Então isso aí, até o nome se assemelha, né, com aquela propriedade que a gente viu lá no começo sobre os espaços que são estritamente convexos. Isso aqui tem a ver com a propriedade de as bolas desse espaço elas realmente serem redondas, beleza? Então, quando o espaço é uniformemente convexo, certo? Ele tem uma propriedade muito importante, que é que ele é reflexivo, certo? Então, é uniformemente convexo implica é reflexivo, certo? Não vou demonstrar isso, beleza? Isso aqui é, pode ser chamado teorema de Millman-Pettis. Não vou demonstrar isso, pelo menos nesse momento. Bem, se eu estou dizendo que é reflexivo, tá? Então, necessariamente o espaço tem que ser um espaço de Banach, né? Porque se ele não fosse Banach, ele não podia ser reflexivo. Se ele for reflexivo, ele é isometricamente, certo, isomorfo ao espaço bidual, né? E como ele é um espaço dual de alguém, ele é Banach, né? Então, necessariamente tem que ser Banach. Então, o nome desse teorema é teorema de Millman-Pettis, tá? E quem quiser ver a demonstração por enquanto, depois pode ser que eu faça, tá? Pode dar uma olhada lá no livro do Bresis, de análise funcional, certo? Functional Analysis of Lab Spaces and Partial Differential Equations, tá certo? Pode dar uma olhadinha lá que tem a demonstração. Ela é muito longa, não está nos planos fazer ela nesse momento. Pode ser que, eventualmente, depois eu faça, tá certo? Então, a gente vai usar isso nesse momento. Então, eu vou mostrar que os espaços LP, que eu já sei que são espaços de Banach, né? Nesse caso, para P maior ou igual a 2, a gente já sabe que eles são espaços de Banach. Vou mostrar que eles são uniformemente convexos, usando a primeira desigualdade de Clarkson, certo? Então, vamos lá para o teorema. Então, se P é maior ou igual a 2, então LP é reflexivo. Vamos para a demonstração. Então, eu vou mostrar, tá, que LP é uniformemente convexo. Então, sejam epsilon maior que zero, tá? E f e g em LP com norma de f menor ou igual a 1, norma de g também, certo? Norma em LP, tá? E a norma da diferença maior do que epsilon. Então, quem é que vai ser a norma da média, né? Então, a norma da média, vamos lá. Norma de f mais g sobre 2 em LP. Bem, eu não tenho nenhuma estimativa para isso, mas eu tenho certo para isso aqui. Beleza? Então vamos pegar aqui a primeira desigualdade de Clarkson e vamos jogar esse termo para o outro lado. Tá? Então vai ficar menor ou igual a 1 meio da norma de f em LP elevado a p mais norma de g em LP elevado a p menos o que a gente passou para o outro lado, que foi norma
de f menos g sobre 2 em LP elevado a P. O que é que eu sei aqui então, né? Isso aqui vai ser menor, certo? Ou vai ser menor do que o quê? Bem, a norma de f é menor ou igual a 1. Elevado a P também vai ser menor ou igual a 1. A norma de g também. Então, essa soma aqui é menor ou igual a 2. Dividindo por 2, essa parte aqui ficou menor, certo? Ou igual a 1. Agora, a norma de f menos g, ela é maior que epsilon. Então, a norma de f menos g sobre 2, ela é maior que epsilon sobre 2. Elevando a p, então, isso aqui é maior, tá, do que epsilon elevado a p sobre 2 elevado a p. Como eu multipliquei por menos 1, então agora não é mais maior, né? Vai ser menor. Então, ficou menor que, então, menos, certo? Epsilon elevado a p sobre 2 elevado a p. Beleza. Então, agora eu tiro a raiz aqui, né? Eu levo dos dois lados a 1 sobre p. Então, a gente chega a norma de f mais g sobre 2 em LP é menor do que 1 menos epsilon elevado a p sobre 2 elevado a p elevado a 1 sobre p. E aí eu quero que isso aqui seja 1 menos delta, né? Quem é que teria que ser esse delta? Vamos escrever ele aqui. Quem é que seria esse delta? Delta seria, ó, passando o menos delta para o outro lado e esse termo aqui para o lado de cá, fica 1 menos epsilon elevado a p sobre 2 elevado a p, elevado a 1 sobre p. Beleza? Então, esse termo aqui, ó, é menor que 1, né? Epsilon é maior que 0, então esse termo aqui é menor que 1. Beleza? Então, eu estou fazendo 1 menos alguém que é menor que 1. Então, isso aqui é maior que 0. Então, eu já tenho esse delta aí, o que a gente queria. Certo? Já temos o delta que a gente queria. Tá? Bateu. Então, LP é uniformemente convexo se P for maior ou igual a 2. Isso decorreu da primeira desigualdade de Clarkson. LP também vai ser reflexivo, tá? Se o P tiver entre 1 e 2. Isso aí a gente podia usar a segunda desigualdade de Clarkson, que eu não vou demonstrar aqui, porque ela é bem mais complicada de demonstrar do que essa que a gente demonstrou, certo? A gente vai mostrar que para P entre 1 e 2, LP é reflexivo de outra forma. Uma forma que vai, certo, inclusive permitir que a gente veja mais coisas depois, como falar sobre os espaços duais dos espaços LP, certo? E aí só vão restar mais dois espaços, né, para a gente considerar, o L1 e o L infinito. Esses aí a gente vai ver no fim, certo? Então, pessoal, é isso por hoje. Espero que vocês tenham gostado da aula, certo? Um grande abraço e até a próxima.